Bom, a ideia é, utilizando esse tutorial aqui, a gente aprender a cadastrar os equipamentos que nós vamos utilizar, o nosso equipamento, cadastrar o equipamento da receita, em que eu peguei da internet, enfim, hoje vamos utilizar uma receita da Eisenbahn, da websérie Cerveja Feita em Casa, e vamos ter que cadastrar também o equipamento dele, assumir alguns parâmetros e, após lançar a receita, incluir ela no nosso equipamento. Bom, agora aqui analisando a barra de menus, a gente vai colocar nossas preferências para a configuração do nosso equipamento, a configuração do BIOSMIC em função de unidades, medidas. Aqui na parte de preparação, a gente coloca o guia de estilo que a gente vai utilizar. Aconselho botar o BJCP 2008, que é o que normalmente todo mundo usa. Esse equipamento já cadastrado, que está aí, ele já é um que eu utilizo aqui. A gente vai cadastrar um ainda. Agora na parte de unidades, aqui normalmente essas unidades que estão aí são as unidades que normalmente a gente trabalha. Nessa coluna incrementos a gente coloca todo o acréscimo, incremento propriamente dito do que a gente vai acrescentar ou reduzir em algum ajuste básico de receita, ou até na montagem da própria receita. Aqui tem, aconselho a gente deixar tudo muito parecido com o que está aí, que são as unidades mais comuns que a gente trabalha, mas aí fica a cargo de cada um colocar a sua opção que melhor lhe convém. Aqui são outras opções, onde a gente tem em relação à correção do lucro, parte de calibração de refratômetro. Aconselho a ninguém mexer em nada disso aqui, até porque a minha forma está default, não mexi em nada também, até por não ter tanto manejo com tantas variáveis. Eu preferi deixar a forma como eles calculam, amargor, refratômetro, levedura, enfim, tudo que está aí. Deixando tudo que está aí conforme configuração de fábrica. Aqui eu dei cancel porque eu já tenho minhas configurações pré-definidas. E agora a gente vai adicionar um perfil de equipamento para esse tutorial. Aí a gente vai aqui, primeiramente, edita o nome do equipamento, colocar um nome qualquer aqui. Segundo campo, importantíssimo da gente preencher em relação à eficiência do equipamento, a nossa capacidade de utilização do malte no equipamento. Aconselho colocar em torno de 60%. Como a gente ainda não conhece o que vai fazer, é importante a gente colocar uma eficiência baixa, porque assim pelo menos a gente garante uma quantidade boa de cerveja no final. Aqui eu estou colocando agora o calor específico da tina de mostura, ele já dá uma especificação, aí só é preencher em função do tipo de material que é a tina de mostura, no caso é alumínio. Aqui o volume eu coloquei num caldeirão de N36, um caldeirão número 36, que é 32,5 litros. A tina de mostura é o caldeirão em que a gente faz a abraçagem, onde fica a bazuca ou fundo falso com os grãos. Coloquei aqui 2 litros para perda da água de lavagem. Isso é um pequeno espaço que fica no fundo da tina, onde se a gente não emborcar o caldeirão. Coloquei aqui o tempo de fervura em torno de 90 minutos, que é o que a gente normalmente usa. E a taxa de evaporação eu coloquei por hora, por não conhecer ainda o meu equipamento. Assim que a gente for utilizando o equipamento, a gente vai conhecendo e colocando a evaporação real. Aqui eu estou colocando o volume perdido do trube, aquele resto de lucro que fica no fundo da panela de fervura e também no momento do resfriamento. Aqui a gente está colocando agora as perdas que nós vamos ter no fermentador, na quantidade de fermento que é depositado no fundo. O importante é garantir esse volume final, que a gente quer que seja de 20 litros. E a gente vai botar o volume do lote aqui em cima, que ele tem que ser um pouco maior
do que esse volume a ser engarrafado, que é justamente o volume do lote menos a parte das perdas do fermentador. Veja que se eu alterar aqui a quantidade de perda no tubo de resfriamento, ele vai aumentar aqui no canto à esquerda, vai aumentar à esquerda a quantidade de volume a ser fervido. O grande número, o número importante a ser memorizado para a gente, que a gente vai ter que utilizar esse volume do lote. Cabe ressaltar aqui que eu fui bem pessimista nas perdas na tina de lavagem, na tina de mostura, perda de tubo de resfriamento. Vocês, na medida que forem fazendo, podem voltar aqui e alterar. Agora estamos bem próximos da gente iniciar a montagem da nossa receita. Agora vou ter que também fazer um cadastro do meu equipamento, do equipamento da receita, e para tentar chegar o mais próximo possível do que a pessoa que idealizou tentou nos passar. O procedimento é o mesmo. Agora eu vou criar o equipamento em que essa receita foi feita. Aqui é muito por estimativa, mas a gente sempre consegue chegar num número bem próximo. Vou colocar aqui o nome nesse novo equipamento. Caldeirão da receita da Eisenbahn, a gente vai utilizar. Colocar aqui o volume que a gente, o volume do caldeirão, e o resto aqui é muito similar ao que nós fizemos na parte anterior, no exemplo anterior. Aqui é sempre importante a gente estar dando uma olhada junto à receita que vai ser feita, tudo que a gente puder tirar de informação. No caso, esse é diferente da gente, que só são 60 minutos de fervura. No nosso caldeirão, no nosso equipamento, a gente colocou 90 minutos. Agora eu vou fazer essa colocação de tempo aqui, colocar esse tempo. E preencher com o resto dos parâmetros. Aí, nesse caso aqui eu sou um pouco mais otimista. Coloquei em torno de, acho que coloquei em torno de 1 litro de perda para cada um. Agora dou OK. Notem que eu coloquei 70% de eficiência, que é quase um padrão. Quando não especificam a eficiência, é como se fosse um valor implícito, que geralmente todo mundo usa. Agora é o momento que todos esperavam, a gente vai incluir a receita, transformar todo aquele texto em uma receita aqui no Beersmeet. A gente vai, aqui eu vou colocar agora o nome da receita. Vou deixar aqui, tem o meu nome como cervejeiro. No seu caso, quando você cadastrar, vai estar o seu. Pronto. A gente pode observar agora, a gente vai olhar esse equipamento aqui e colocar o que a gente cadastrou. Se ele está exatamente o que a gente está utilizando. Como ele não está, eu venho aqui e seleciono que eu criei agora há pouco. Vale salientar que esse caldeirão, esse equipamento, ele é o equipamento que o cara usou na receita da Eisenbahn. Após a gente utilizar esse caldeirão e montar a receita dele, nós vamos redimensionar para nós. Observe que está exatamente o mesmo parâmetro que nós lançamos anteriormente.
Agora aqui vamos pegar todos os ingredientes para poder a gente lançar na nossa receita. Tá aí a nossa lista. Vamos agora, primeiramente, colocar o nosso estilo. Isso é a importância do BJCP, que é o que mais a gente vê falar por aí. Ele dá os parâmetros que nós temos que atingir, e do lado esquerdo é o parâmetro da receita. A direita que a gente vai atingir, e a esquerda, a direita é a faixa de parâmetro e a esquerda é exatamente o valor que o Bill Smith está calculando para a nossa receita. Nós vamos adicionar os grãos, todos esses que estão aí, 4 kg de malte Pilsen. Se você observar, o teu alcoólico já está sendo calculado já da receita. Aí eu vou colocar cada um desses itens aí. Se vocês forem observando aí no lado direito da tela, está o copo, a cerveja, a cada grão que a gente utiliza. Dependendo da cor, ele vai escurecendo e tomando forma para ficar na tonalidade desejada da receita. Você vai observar, eu coloquei demais, eu errei a quantidade do grão. Estou corrigindo agora, a cerveja ficou bem escura. Agora eu vou editar e ela vai voltar a uma cor de parâmetro. Agora com a cor mais acobreada, característica da IPA. E agora a gente vai utilizar um malte caramelo um pouco mais escuro. Justamente ele é muito importante para o sabor de caramelo. Mas também para poder dar uma correção de receita. Esse malte muito escuro, não seja ser maltes escuros realmente, mas um malte mais avermelhado, esses maltes caramelos são mais para correção. Funcionam muito bem para a correção da receita. Se você observar os parâmetros de cor, densidade inicial e teu álcool já estão dentro, só falta a parte de amargor para poder a gente fazer essa alteração. Aqui está o restante dos ingredientes. Água não vamos nos importar muito com ela, que o Bill Smith calcula. A gente vai agora atrás dos lúpulos aqui, procurar na receita no momento em que são lançados e quais são as suas quantidades. É muito importante essa relação do lúpulo. E quanto mais tempo ele passar fervendo, mais os alfa-ácidos dele são isomerizados e mais amargor eles cedem à cerveja. Está vendo aqui a primeira carga